Olá pessoal, a gente vai dar início à nossa aula de Princípios de Tecnologia Industrial, do curso de Técnico de Segurança do Trabalho. E hoje a gente vai falar, na nossa primeira aula, sobre máquinas, definições de máquinas, layout e quem pode operar essas máquinas e como se qualificam essas pessoas que operam essas máquinas. Inicialmente, a norma que trata de máquinas e equipamentos é a norma 12, NR12, do Ministério do Trabalho, e ela define máquina como um engenho que se utiliza de energia para executar uma tarefa, um produto, um processo ou um serviço. Lembrando que quando a gente fala de mecânica, quando a gente fala de indústria mecânica, a gente não fala necessariamente da mecânica construtiva ou da mecânica corretiva, através da manutenção. A mecânica vai tratar de projeto, execução de projeto, que é a fabricação, que é a transformação, serviços, manutenção e produção. E em cada processo desse, a gente tem máquinas atreladas para a execução da tarefa. A máquina em si é um grande potencial de risco, mas ela não é absolutamente todo o risco que está presente numa instalação fabril, ou de serviço, ou de produção, como a gente já falou. A forma como as máquinas estão dispostas, ou seja, o layout, e a má operação, o treinamento ou a falta do treinamento do operador, também são fontes de riscos, às vezes até maior do que a própria máquina. A norma 12, ela estabelece que as máquinas, e digo, várias das máquinas, várias classificações estão presentes na norma, só podem ser vendidas, só podem ser instaladas com diversos dispositivos de segurança, que nós vamos ver ao longo do curso. Então, esses dispositivos, por si, já eliminam boa parte ou minimizam boa parte dos riscos. Então, quem são as pessoas que podem trabalhar com essas máquinas e como elas são classificadas? Inicialmente, existem 3 classificações. É o profissional qualificado, o profissional habilitado e o profissional capacitado. O profissional qualificado é aquele que fez um curso reconhecido pelo MEC na área. Ele se formou técnico ou ele se formou engenheiro. O profissional habilitado é o qualificado com registro em conselho de classe. Para que você possa entender, a gente vai fazer uma analogia com a carteira de motorista, por exemplo. Quem forma o motorista não é o Detran. Quem forma o motorista é a escola de trânsito, escola de direção. O Detran habilita. No caso da indústria, quem forma é uma instituição, um curso reconhecido pelo MEC. E quem habilita é o CREA, o CONFEA, o ACAL, né, da arquitetura, certo? O profissional capacitado é aquele instruído por um profissional habilitado para a execução de um serviço específico. Ou seja, ele é um operador, ele é um mantenedor, ele foi treinado para executar aquela tarefa, para realizar aquele processo ou aquele serviço. E ele tem que ser, está previsto também em norma, ele tem que ser treinado, capacitado por um profissional habilitado. Existe uma 4ª classe que a gente pode citar, que ela só ocorre dentro da indústria, dentro de um estabelecimento, que é o profissional autorizado. O profissional autorizado é a pessoa que é liberada por um superior hierárquico para a execução de algo específico, ou seja, ele pode ser habilitado, ele pode ser qualificado, ele pode ser qualificado. Se ele tem um superior hierárquico e ele está liberado para executar aquele serviço, então ele passa a ser um profissional autorizado. É algo interno, certo? Imagine que a pessoa tem que entrar dentro de uma estação de elevação de potência, que tem risco altíssimo, e para entrar ele precisa de autorização do responsável do setor. Então ele passa a ser um profissional autorizado. A capacitação e o treinamento tem como principal função eliminar ou pelo menos reduzir os potenciais riscos de má operação. Só lembrando que risco e perigo são 2 coisas diferentes, certo? Risco é algo que você pode quantificar, que você pode diminuir, que você pode reduzir. E o perigo, não. O perigo é simplesmente o potencial do acidente. Imagine que, se está chovendo e você está dentro de uma casa, não existe o perigo de se molhar? Existe. Mas o risco foi eliminado porque você está abrigado. Então, sempre associem risco e perigo a 2 coisas diferentes. Uma é qualitativa, a outra é quantitativa. A capacitação e treinamento tem ideia de reduzir
A instalação de dispositivos de segurança das máquinas tem o intuito de reduzir o risco. O uso de EPI e EPC, intuito de reduzir o risco, certo? Mas o perigo permanece. Devem estes ser ministrados pela empresa sem ônus para o empregado, ocorrer no horário de trabalho antes que o trabalhador assuma a função. Ou seja, o trabalhador não pode ser exposto ao risco sem saber disso, sem saber da existência do risco e como ele deve trabalhar para mitigar esse risco. O curso deve seguir o conteúdo programático previsto em norma e, como já falei, ser dado por pessoa capacitada e habilitada. O material didático deve ser fornecido pela empresa, ou seja, de forma alguma deve haver ônus para o funcionário. Um dos potenciais que a gente falou, que é a má operação, a gente acabou de ver que a norma prevê como deve ser mitigado. E o arranjo físico e o layout, a norma também interfere em mais de uma norma, não só na norma 12, mas ela fala também na norma 17 de ergonomia, na norma 26 de sinalização, certo? E para cada caso específico, ela também fala, por exemplo, no posicionamento e no arranjo de uma subestação elevadora de potência, fala sobre caldeiras. Então, a gente vai ver logo aqui à frente que não se deve analisar simplesmente por uma norma, certo? O ideal é que você conheça todas as normas para saber onde buscar informação sobre aquele específico. E o layout, antes da gente começar a falar sobre os riscos do layout, é bom a gente falar das quatro principais formas de layout que se utiliza na indústria, que é o posicional, o linear, o funcional e o celular, certo? A gente vai falar individualmente de cada um, mas entendam que, dependendo do tamanho da indústria, esses layouts podem existir ao mesmo tempo, serem combinados, certo? O posicional é aquele em que o produto fica parado e o funcionário vai até ele para executar a função. Imagine, por exemplo, um prédio. O prédio está parado, todos os operadores, todos os colaboradores vão até ele. O linear é aquele em que o trabalhador fica parado e o produto ou o processo passa por ele. Imagine aquele onde as pessoas ficam paradas e a esteira faz com que o produto passe na frente dela. O funcional é aqueles em que as máquinas ficam agrupadas de acordo com a função. Então, todas as máquinas de solda ficam juntas, todas as máquinas de transformação, como torno, fresa, ficam juntas, todas as pressas ficam juntas e o produto sai andando entre elas. E o celular é aquele em que o equipamento fica disposto de acordo com a fase da montagem, certo? Então, não haverão só máquinas de solda naquele ponto. Naquele ponto vai se fazer o quê? Vai se unir, soldar, polir, pois então todos os equipamentos necessários para fazer essas tarefas vão estar juntas, certo? Isso acontece geralmente quando o produto é grande, porém não grande o suficiente para não ser móvel. A produção de um avião, por exemplo, cada etapa da montagem do avião é feita em um local, depois todas as partes são juntas num último lugar onde ele vai ser finalizado. A norma 12, ela ressalta que as máquinas devem ser posicionadas independente do layout, mantendo corredores mínimos de 1,20 m, com áreas de circulação livres e desobstruídas. O piso não pode ser liso ou haver possibilidade de, por exemplo, derramar óleo, água, combustível, nada que possa alterar a aderência ou provocar outros riscos, certo? E qualquer mudança de layout deve passar pelo pessoal da segurança. Dentro dessas determinações da norma 12, lembre-se que é 1,20 m e as áreas de circulação devem ser demarcadas, ou seja, já é algo da norma 26 que fala sobre sinalização. Então, estar atento a utilizar as normas em conjunto. E quando a gente fala de corredores de movimentação, áreas de movimentação livres, a gente já está começando a falar da norma 11, que é a norma de transporte e movimentação de cargas, certo? No slide eu coloquei para vocês que a norma 11 é a que trata de movimentação, mas sempre lembrar de usar mais de uma norma, sempre lembrar de usar as normas que você acha que cabe para aquela tarefa que você vai executar. As máquinas envolvidas em transporte são basicamente os elevadores, os montacargas, os guindastes, as pontes rolantes e as empilhadeiras.
Os elevadores são instalações fixas para subir e descer pessoa e carga. E ele pode ser vertical ou inclinado. O monta-carga é muito semelhante ao elevador, porém, ele é exclusivo para cargas. E por ser exclusivo para cargas, ele não tem cabine. Ele tem um carro, um carrinho, onde você coloca a carga e ela é transportada. Lembrando que se a carga for de pequenas dimensões, como por exemplo entulho, tijolo, areia, esse tipo de coisa, ela deve ser coberta para evitar que tanto o produto caia, como se for areia, por exemplo, ou brita, que o ar carregue, se for um lugar aberto, como acontece muito em britagens. Guindastes são máquinas para guindar, descer ou subir cargas e transportar por pequenas distâncias horizontais. E para isso ela dispõe de uma lança e um poste giratório. E a ponte rolante é um aparelho de elevação formado por um guincho que se desloca sobre um trilho, semelhante a uma trave. Ele é bem grande, uma trave e um equipamento que parece que lembra uma talha, que transporta a carga tanto na vertical como na horizontal. Segundo a norma 11, a máquina deve ser sempre analisada antes de ser operada. Imagine que os equipamentos da indústria matam mais do que as quedas de avião. E o avião, mesmo com menos risco, sempre é inspecionada antes da decolagem pelo próprio piloto. Então, o operador da máquina tem que ter zelo maior, inclusive, porque o risco é maior. Sempre analisar cabos, rodanas, qualquer ruído estranho, vibração estranha, sempre analisar tudo de acordo com o manual da máquina. As normas não são suficientes, então o operador e o mantenedor sempre tem que ter o manual da máquina próximo, sempre tem que ter o manual da máquina junto da máquina, disposto logo à máquina, para que possa ser, em caso de qualquer intercorrência, sempre estar à mão. Não se transportar junto com as cargas, somente movimentar a ponte após a remoção dos ganchos de carga. Não operar quando se julgar incapaz. Incapaz não quer dizer mal treinado ou sem conhecimento. Incapaz é doente, com febre, tá cansado, tá no final do turno, tá se sentindo já exaurido, não tem condições, que é justamente quando mais acontecem os acidentes. E respeitar o limite da máquina. Lembrando que guindastes estão suscetíveis a balanço, porém não são feitos para isso. Carga balançando significa o peso ser maior do que o peso previsto e a lança pode falhar. Não só próximo das pessoas, mas também próximo ao chão ou mesmo sem nada por perto, porque o guindaste pode virar, pode cair e você, que é o operador, pode se machucar. Empilhadeiras são equipamentos utilizados para armazenar cargas e materiais. E é um carrinho. E tem uma licença, assim como o motorista de carro. O operador deve receber treinamento específico pela empresa. Só podem utilizar os equipamentos no horário de trabalho, portando a identificação com foto. E a habilitação para esse tipo de equipamento vale por 1 ano. Ou seja, anualmente você tem que renovar tanto o treinamento quanto a habilitação. Os equipamentos deverão possuir sinal sonoro e devem ser periodicamente inspecionados. Seja caminhão, seja empilhadeira, seja qualquer carro que seja utilizado, deve ter sinal sonoro. Caminhão tem que ter sinal sonoro de ré, automóveis ou picapes tem que ter sinal sonoro de ré. E empilhadeiras também tem que ter sinal sonoro. Lembrar que existe corredor para empilhadeira e a empilhadeira deve andar sempre dentro do corredor. Manutenção. A manutenção também é um índice, é um risco em potencial, porque ela define como o equipamento vai funcionar para frente ou como o equipamento está funcionando atualmente. Ela se divide em preventiva, preditiva e corretiva, basicamente. Existem autores que colocam a detectiva e outros assumem que a detectiva está dentro da preventiva. Vamos discutir sobre cada um agora. A preventiva, ela busca evitar a parada por quebra ou falha, certo? A ideia é que a empresa ou o mantenedor se antecipe à falha da máquina. Para isso, peças que ainda estão funcionando são inspecionadas ou às vezes são trocadas. Por exemplo, o óleo do carro da gente, quando a gente troca, ele não falhou. A gente troca ainda com 5, com 10 mil quilômetros antes do óleo falhar. Isso é uma manutenção preventiva. Pneu, a gente troca pneu antes do pneu falhar. Ou pelo menos deve-se trocar antes do pneu falhar.
E para isso a gente faz manutenção preventiva. A preditiva, ela utiliza sensores, ela utiliza inspeções periódicas também para detectar um mau funcionamento e daí programar uma preventiva. Por exemplo, se a máquina está vibrando demais, a detectiva possivelmente terá um sensor que vai detectar a vibração, vai perceber que aquele nível de vibração está ligado a uma possível falha. E aí a manutenção é feita com base na detecção desse ruído. As corretivas são aquelas em que a máquina quebra e você vai lá e corrige. Inicialmente você pode pensar que a corretiva é ruim e não deve acontecer nunca. Na verdade não é bem assim. Toda manutenção tem que ser analisada com base no custo da manutenção. E esse custo está ligado em o custo para fazer a manutenção e o custo de não fazê-la. Então, às vezes, é melhor deixar que a máquina quebre para você fazer a manutenção. A NR12 trata da manutenção em 4 itens que dizem que todos os equipamentos devem seguir recomendações do fabricante. Como eu disse, o manual sempre tem que estar à mão. E essas manutenções devem ser registradas nos livros de manutenção, certo? Todo serviço que for feito deve ser praticado utilizando bloqueadores de energia e sinalização, certo? Conexão, desconexão de disjuntores, cadeados multiplicadores. Então, os cartões de identificação de acesso sempre devem ser utilizados para que diminua-se o risco durante a manutenção, certo? Deve-se ter atenção aos pontos de perigos característicos de cada máquina, certo? Que são diretamente ligados aos 3 grandes grupos: transmissão de força e movimento, pontos de operação e partes móveis auxiliares, certo? Lembrando que movimento rotativo, movimento retilíneo recíproco, alternativo, e movimentos radiais são aqueles que mais trazem risco. Correia, corrente, pistão, biela, tudo isso pode agarrar no operador e nesse agarre pode causar um acidente sério, como uma mutilação, como um esmagamento, certo? E a gente finaliza a nossa aula de hoje e espero você na próxima aula.